Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Juliana e trabalho aqui no Centro de Línguas e Tecnologia da Informação. E eu sou a professora Roberta e nós fazemos parte da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Jundiaí. E hoje nós conheceremos um pouco mais sobre os mapas. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre eles, mas hoje vamos aprender um pouquinho mais? Para começar, eu vou dividir com vocês uma dúvida. Eu vou fazer um passeio, passar alguns dias num sítio que fica aqui no interior da minha cidade. Porém, eu tenho um problemão. Eu não tenho a mínima ideia de como chegar até lá. Eu não sei o caminho, a distância, qual a melhor forma de chegar. Bom, vocês já passaram por isso? Já receberam algum convite de um aniversário e essa festa ela fica do outro lado da cidade? Como chegamos? Qual o melhor caminho? Bom, para essa e outras perguntas, eu vou dizer para vocês que existe um instrumento que nos ajuda muito a encontrar esse melhor caminho. São os mapas. Bom, os mapas, eles nos permitem descobrir muitas coisas. E é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, a importância dos mapas, para que eles servem no nosso dia a dia. Bom, então fique bem tranquilo, porque o melhor caminho para você aprender sobre eles é seguir a nossa aula. E quem vai participar comigo e vai viajar também é a Pro Roberta. Rô, animada? Tô sim, Ju. Então, olha, para começar hoje, como a professora Juliana disse, nós vamos aprender um pouco mais sobre a história dos mapas. O primeiro mapa que se tem notícia, ele foi feito no ano de 2300 a.C., numa tábua de argila na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Aqui, como vocês podem ver, é a tábua feita onde eles colocam referências para a pessoa se localizar. Então, nós temos o exemplo aqui da tábua de argila e o mapa feito também em pele de animais, certo? No século XVII, através de relatos de viajantes e navegadores, a produção de mapa de regiões maiores, eles foram feitos com um certo exagero, com um esboço, não tinha escala, certo? E o mapa, mais do que uma ferramenta de localização e orientação, ele se transformou num recurso importante para conquistas e definição de estratégias militares, no desenvolvimento a serviço do poder. O que acontecia? Através disso, eles conseguiam planejar para conquistar civilizações, povos, novos territórios, certo? E na época das navegações e dos descobrimentos marítimos, em meados do século XV e XVI, os cartógrafos eles tinham que frequentar as navegações, mas não para ajudar na localização, e sim para ajudar com os novos registros dos territórios e assim começar a fazer um mapa com confiança. Então, Fernão Magalhães, ele era um navegador português a serviço da Espanha. Ele foi o primeiro navegador a circunnavegar o globo. Isso quer dizer o quê? Ele foi o primeiro a dar a volta no mundo. E os relatos dele, os registros dele, deram uma base importante para a cartografia. E, através desses relatos, foi determinado o desenvolvimento do mapa mundi. Então, eles pegaram o globo terrestre e planificaram transformando no mapa mundi. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde explica de maneira prática como isso acontece, o que é a planificação de um mapa. A partir do século XVIII, com a invenção dos telescópios, a cartografia passou a se desenvolver.
Em meados da década de 70 e 80, com o surgimento do banco de dados digitais, eles começaram a ser alimentados com informações precisas de tamanho, forma da Terra, distância, relevo, climas. E esse estudo, essa nova forma de enxergar a cartografia, passou a ser chamado de geodésia. E aí? Agora que nós já vimos um pouco da história do mapa, como ele se desenvolveu e como ele chegou até aqui, eu pergunto para vocês sabem qual que é a importância deles no seu dia a dia? Para nos ajudar com isso, eu vou pedir para que a professora Juliana nos explique. Eu vou falar da importância dele. Mas antes, vocês perceberam quanta história o mapa possui? Quantas informações novas e interessantes? Pois é, os mapas, eles são indispensáveis em nossas vidas. Porém, ainda assim, existem muitas pessoas que não sabem da sua importância. Com os mapas, nós podemos representar o espaço e as diferentes localidades da Terra. Também é possível representar a realidade ilustrada de uma forma bem reduzida com relação ao que é real, certo? Nós também podemos encontrar vários pontos da Terra ou de um espaço geográfico. Os mapas também são uma forma de comunicação e uma maneira que as pessoas têm de expressar e compartilhar as informações. Bom, aí apesar de tudo isso, você vai me dizer, para que serve? Para que eu uso o mapa? Nós usamos os mapas para muitas coisas. E, apesar de tudo isso, você sabia que existem vários tipos de mapas? Sim, para determinado tipo de mapa, existe um mapa específico, aquele que ele quer mostrar as informações. Então, é isso que nós vamos conhecer agora, diferentes tipos de mapas. Alguns, porque são vários. E nós geralmente chamamos os mapas de mapas temáticos. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de mapas. Como vocês já sabem, os mapas são uma expressão, uma necessidade humana de representação do seu espaço. Vale destacar que a maioria dos mapas são feitos em determinada escala. E eu vou começar a explicar o que é um mapa geográfico. Mapa geográfico, ele representa visualmente uma região considerada a região determinada do assunto a ser trabalhado. São representações 3D que são transformadas em 2D. Como assim? Eles pegam linhas curvas da realidade e transformam em linhas planas, fazendo a planificação, como eu expliquei no vídeo anterior. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns temas de mapa geográfico. Mapa hidrográfico. Os mapas hidrográficos são os mapas que mostram o percurso dos rios, mares, oceanos, lagos de uma determinada região. Os mapas hidrográficos, eles mostram os recursos hídricos. Mas aí você vai me falar, Juliana, o que são recursos hídricos? Bom, recursos hídricos são os recursos de água disponível no planeta. Mas no caso do nosso mapa, que é o mapa do Brasil, ele está demonstrando os recursos de água disponível no nosso país. Observem em que essas linhas bem fininhas na cor azul, são as linhas de rios, lagos, que cortam aqui e de uma determinada região. Dá para ver que tem regiões que têm uma predominância maior de água. Outro fato curioso é que o Brasil é um país rico em recursos hídricos. Nós temos muita água e isso é muito importante para todos nós. Porém, nós não devemos desperdiçá-la. Vamos falar agora do mapa político. Nesse tipo de mapa, é possível visualizar e compreender os limites da soberania política e administrativa de um determinado território, assim como as relações de vizinhança entre as regiões que fazem fronteira. O mapa político ele serve para indicar a divisão administrativa de países, estados, províncias e cidades.
representados através de diferentes cores, como vocês podem ver aqui. Geralmente ele dá a informação do nome dos estados, as cidades, as capitais e demonstra com linhas mais grossas as suas fronteiras. Esse, por exemplo, é um mapa político do Brasil. Já o mapa mundi, o político, ele vai demonstrar a divisão com os países, certo? E as capitais também. A sua principal finalidade é formativa e educativa, já que esses mapas são ferramentas importantes para as matérias de geografia e de história. Mapa econômico. Os mapas econômicos, eles representam as atividades produtivas do homem em uma determinada região. Os mapas econômicos representam as características referentes à produção de riquezas, como recursos minerais, agropecuários, industriais. Bom, neste mapa é um mapa econômico do Brasil. Nós podemos observar onde está a maior distribuição de riquezas do nosso país. E é possível ver nitidamente que a gente tem uma concentração maior nas regiões sul e sudeste. É onde encontra-se maiores empresas ou maiores atividades econômicas naquela região, como atividades agropecuárias, industriais, recursos minerais também. Bom, existem vários tipos de temas de ser representado dentro de um mapa econômico. A localização das indústrias, atividades agropecuárias, recursos minerais, transportes e produção de energia. Vou falar para vocês agora sobre o mapa físico. O mapa físico, ele é uma representação de uma região determinada. Então, ele vai demonstrar para vocês informações de elementos como rios, o relevo, altitude, formação de terreno daquela região. Como vocês podem visualizar aqui, ele geralmente é um mapa onde ele demonstra muitas cores, para ficar de fácil visualização dos elementos geográficos aqui demonstrados. Então, olhando aqui, você já vê aonde no Brasil tem os fluentes, as bacias, aonde corre o risco de inundação. Você consegue visualizar onde tem mais o planalto, onde tem mais vegetação. Então, é um mapa muito rico de informações. Mapa histórico. Os mapas históricos, eles são utilizados para apresentar algum acontecimento em algum período histórico. Muitos dos fatos históricos também foram representados no mapa. Nós podemos ver isso lá no início da aula, quando a professora Roberta nos mostrou dois tipos de mapas bem diferentes. E isso foi construindo ao longo do tempo. É possível observar, por exemplo, nesse mapa, de onde vocês acham que ele é? É do Brasil, não é? Pois é, ele é um mapa bastante antigo. Ele foi detalhado e produzido em 1844. Bem legal, né? E bem diferente também dos que nós vimos agora anteriormente. Bacana, não é? Vou falar para vocês agora do mapa demográfico. Ele é um tipo de mapa temático que ele demonstra de maneira espacial as características de uma determinada região, com estatísticas, tipo informações da população com faixa etária, escolaridade, tipos de profissões. Essas informações são colhidas em campo e transformadas em mapa para que a pessoa consiga visualizar de maneira prática a distribuição dessas informações. Então, analisando esse mapa, você consegue, através das cores, visualizar onde existe a maior concentração de população. E se você consultar esse daqui, por exemplo, está mostrando por quilômetro quadrado, certo? Então, o mapa demográfico ele é muito importante para pesquisas, para estudos e até para demonstração, para uma organização política na cidade. Eu gosto muito dos mapas estilizados, pois eles representam informações diferentes do que a gente está acostumado a ver. Os mapas estilizados, eles não levam em consideração
as reais proporções do espaço geográfico. Certa vez eu observei um mapa em que retratava os países mais ricos e mais pobres. Os países mais ricos, eles estavam bem grandes e com umas cores bem fortes. Já os países pobres estavam com representações bem pequenas e com cores mais claras. Como esse que a gente também está apresentando. Ele é um mapa do Brasil, mas ele não possui as divisões de estado, capitais, nada disso. Ele só quer retratar as principais cidades turísticas. A gente tem aqui Bahia, Rio de Janeiro, Cataratas, enfim, várias cidades bastante conhecidas. E vocês conhecem algumas delas? Eu vou falar para vocês agora sobre o mapa que eu gosto muito de explicar. Porque geralmente quem olha um mapa desse pensa, mas o que são essas manchas? É tão difícil de entender. É difícil, mas não é difícil. Eu vou explicar para vocês. O que é relevo, para começar? Relevo é a superfície da Terra que chama litosfera. É a superfície sólida da Terra. É um conjunto de elementos que formam o planalto, as planícies e as depressões. Esses mapas produzidos nesse tema, eles são marcados por uma característica bem peculiar. Eles são formados com algumas linhas chamadas de curva de nível, ou alguns dizem isolinhas. O que são curvas de níveis? Essas linhas são fechadas, são curvas fechadas formadas a partir da interseção de vários planos. São cortes em fatias de vários planos horizontais com a superfície do terreno e que têm a mesma cota, mesma altitude, com espaçamento de forma compatível com a escala e a declividade do terreno. E eu vou mostrar para vocês uma ilustração onde a gente vai conseguir bem demonstrar o que eu disse para vocês. Então, vamos lá. Existe o planalto no nosso terreno e eu vou representar esse planalto no nosso mapa. Como vocês viram, o mapa ele é uma representação de uma realidade 3D em 2D, quer dizer, linhas curvas e linhas planas. Se eu tenho um planalto lá, eu vou seccionar esse planalto, certo? E aonde houver os cortes, eu vou representar no meu mapa, com curvas fechadas. Vamos ver o próximo. Aqui vocês conseguem analisar a maneira que é representada nesse mapa. Então, percebam, quanto mais for íngreme o terreno, mais justas serão as curvas. Quanto mais espaçadas, menos íngreme, eles vão ser mais longe um ponto do outro. Então, aqui, analisando, você consegue ver que esse ponto aqui é um terreno que não é tão acidentado. Já aqui, vamos ver aqui, ó. Já aqui, onde é bem próximo, é um terreno onde tem um barranco. Aqui, ó, nós temos como exemplo um mapa representando os relevos do Brasil. Então, aonde está a área verde é onde existem as depressões. Se fosse analisado com curvas de níveis aqui, essas depressões elas estariam indicadas na legenda, que seriam negativas os números, né, que estariam representando lá, as planícies e os planaltos. É um mapa bem gostoso. Por exemplo, se você for viajar e quiser analisar se o lugar é muito acidentado, você vai consultar o mapa de relevo. A ciência que estuda as composições e variações nas formas de relevo é a geomorfologia, que é um ramo do conhecimento que possui uma interface com duas ciências, a geografia e a geologia. Os mapas climáticos, eles servem para representar o clima de uma determinada região. A gente pode utilizar escala com cores na legenda para distinguir qual é o clima daquele espaço geográfico. Bom, também pode ser observado fenômenos meteorológicos. Este mapa aqui está representando as zonas climáticas que nós possuímos aqui no Brasil. Cada cor, vejam, representa um clima. Tá? Temos vários tipos de clima no nosso país, não é?
Isso é muito importante, porque se você for viajar para algum desses lugares, você consegue saber como é o tempo ali naquela região. Se é mais quente, mais seco, mais úmido. Outro mapa também que com certeza vocês devem conhecer é o mapa meteorológico. Ele está presente quase todos os dias da nossa vida. Quem assiste o jornal, por exemplo, consegue observar o mapa da previsão do tempo. Como será o dia? Frio, calor, vai chover, enfim. Se você ainda não percebeu, reparem no mapa meteorológico de hoje. Nossa, Ju, quantos tipos de mapas, não? E nós não vimos todos ainda, né? E como eles são importantes. Com certeza, os mapas são essenciais para todos nós. E sabem por quê? Porque eles nos trazem conhecimento. Isso mesmo, nós podemos conhecer várias localidades da Terra através dos mapas. Também é possível conhecer vários fenômenos terrestres, as vegetações, as localizações, o tipo de habitantes. Enfim, eles trazem muito conhecimento. E além disso, também é possível medir distâncias. Tá aí uma coisa bem importante, porque nós conseguimos calcular distâncias entre as localidades. E isso auxilia muito a tecnologia no cálculo de custos de transportes e viagens. E Rô, tem mais algumas utilidades do mapa? Tem sim. Se ele serve para medir distâncias, ele serve também para nos ajudar na localização. Através deles, nós podemos nos situar, planejar um percurso e, se caso nos perdermos, a sabermos onde estamos, né? Isso mesmo. E também a sinalizar a nossa localização para aplicativos de transportes, alimentação e entregas em geral. Ele também nos ajuda na comunicação. Os mapas são um meio das pessoas se expressarem e mostrarem interesse em compras via internet. Então, elas se comunicam, pontuando a sua localização para que determinadas entregas cheguem até ela. Outra comunicação também é que eles ajudam a nos orientar e a descrever os espaços onde nós vivemos. Uau! Quanta coisa nós aprendemos hoje, não é verdade? Sim, e olha, além de nós vermos a importância e as utilidades dos mapas, nós vimos também vários tipos de mapas, né? Uhum. Um mais interessante que o outro, e além disso, podemos também saber um pouco sobre a história do mapa, desde a história antiga. Bom, e aí você, gostaria de fazer um mapa também? Então eu vou dar uma dica. É bem fácil. Você pegue primeiro um caminho que você conheça bem. Pode ser o caminho da sua casa até a sua escola. Aí você vai pegar um papel, uma caneta ou um lápis e vai fazer o trajeto deste caminho. Mas tem que ser pensando que você está vendo essa vista lá de cima, lá do céu. Bom, pode ser que não fique bom no início, mas com o tempo você vai estar acostumado com os mapas e vai poder utilizá-los no seu dia a dia. E aí? Rô, agora eu faço essa pergunta para você. Tem mais algumas indicações de sites para gente? Tem sim. Nós temos esses 3 sites e vou falar para vocês, são muito legais. O Google Earth, por exemplo, ele é um programa onde ele nos dá a perspectiva do mundo em geral. Então, você coloca lá o endereço de onde você quer visitar e ele vai pontualmente nos mostra. Inclusive, olha que interessante, Ju, ele tem os pontos turísticos. Legal, Opa, né? bacana. Muito legal. Vale a pena vocês entrarem e explorarem essa ferramenta, né, da tecnologia utilizando os mapas. Temos também o Google Maps. Ele é muito importante no nosso dia a dia, porque através dele nós conseguimos contratar serviços como transporte, né? Uhum. Entrega de alimentos e entregas em geral. Você coloca onde você está e para onde você vai e ele calcula o preço, a distância, é muito legal também. E o IBGE Países? Ele é um aplicativo muito simples. Ele aparece o mapa mundi, onde você passa o mouse e acende o país, que ele vai acendendo os países. Conforme você clica no país que você deseja, ele vai dar as informações, geralmente mais importantes, como economia, densidade demográfica, clima,
É muito legal, vale muito a pena, viu, Ju? Bom, então depois de tudo isso que nós vemos, acredito que a gente pode fazer uso de um aplicativo desses para a gente poder chegar até o sítio, não é? E aí, Rô, tá animada para conhecer? Super animada, Ju. Aliás, você tem o endereço? Sim, eu tenho. Então, é para já. Vamos nessa? Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.